Batuques e confetes. Olá, pessoas! Aqui é a Nath do Batuques e Confetes e chegamos ao 140º episódio, tá certo, Gabi? Tá certíssimo. Nota 10 para você, Nath. Aqui é a Gabi Moreira. Estamos em mais um episódio. E é um episódio que a gente vai conhecer um projeto muito legal, né, não, Nath? Um projeto muito maneiro, né, Gabi? Uma coisa assim de uma importância surreal, né, pro carnaval. Com certeza, Nath. Mas olha só, não vamos ficar enrolando muito, né? Faça as honras da casa e chama a nossa convidada. Bom, gente, hoje a gente está recebendo a Mariana Pinho do projeto Sustenta Carnaval. E aí, Mariana, tudo bem? Tudo bem, meninas? Boa noite, Nath. Boa noite, Gabi. Obrigada por me receber no projeto. Mariana, deixa eu te perguntar. A gente tem uma pergunta aqui clichê para começar, mas a gente deu uma mudadinha para você, né? Para você a gente vai perguntar como é que começou tua relação com o carnaval? Como é que teve esse match aí? Na verdade, começou pela minha família, né? Eu nasci em Brasília, minha família foi para lá para trabalhar com Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, e minha família é da Tijuca. Então, minha mãe vivia no Salgueiro, minha avó morava entre Borel e Formiga, e a gente passava feriado no Alto ou na Coroa Grande. Então, o carnaval sempre fez parte, mesmo a gente estando em Brasília, morando em apartamento, a varanda do nosso apartamento rolava os pagodes, rolava, sempre fui cercada de muita música, de muita cultura, de muita o artesanato, né? Eu trabalho com artesanato, com criação desde os 7 anos, graças às mulheres da minha família, né? Que tinham esse trabalho sério, né? Na justiça, mas que gostavam de fazer artesanato, de criar, de pintar, de bordar, de transformar e de sambar. Então, meu pai era um ogã, inclusive, tocava muito, a mão dele era gordinha, e ele fazia uma musiquinha assim, com um arzinho da mão. Então, eu fui criada, inclusive, eu tinha um cinto de correntes, que minha mãe falava, Mariana, eu sou a mais nova, né? Agora eu tenho minha irmã mais novinha, mas na época eu era caçula. E minha mãe falava, Mariana, vamos no pagode. Aí eu só falava isso. Mãe, espera que eu vou pegar meu cinto de corrente. Então eu pegava esse cinto, traje de corrente, e ela sabia que eu ia estar estacionada na frente da banda, sambando até a hora de ir embora. Então, carnaval, na verdade, é uma continuação daquela vivência de samba na nossa família. Então, Mariana, você falou que você é da Tijuca. A gente achou que semana passada a gente sem querer fez aqui 4 programas seguidos com gente da Tijuca e da Grande Tijuca, né? Porque teve a Ana Limara ali, que a Vila Isabel é da Grande Tijuca. E aí a gente achou que tivesse terminado semana passada, mas agora continua, então. Tijuca tá bombando aqui. Tive um casal norte, né? Porque eu fui inventar de nascer numa cidade com formato de um avião, né? Eu acho que isso ditou também muito do que eu sou, porque eu adoro uma mala, adoro viajar. Minha família voltou para a região dos Lagos, voltou para o Rio, mas preferiu ir para a região dos Lagos quando minha mãe aposentou. E aí eu morei em Cabo Frio. E aí, depois, quando eu vim para o Rio, eu já tinha minha marca chamada A Normal. E quando eu vim para o Rio, vim para fazer faculdade de moda e acabei caindo na Mocidade. Foi meu primeiro emprego, depois de trabalhar desde 7 anos com arte. Meu primeiro emprego numa equipe, né? Foi com a equipe do Sérgio Marimba e do Chico Espinosa no Carnaval da Doação, de 2002 para o Carnaval de 2003. Então, eu vim para o Rio fazer faculdade de moda na Veiga, e aí eu de manhã fazia faculdade, de tarde ia para o Barracão trabalhar com meu professor, Samuel Abrantes. E aí eu falei, cara, que loucura, Rio de Janeiro é uma delícia, né? Aí foi um encontro sagrado com o Carnaval, né? Quando você fez moda, você já pensava em trabalhar com carnaval ou foi destino? Eu sempre fui, imagina, eu sempre fui diferente, assim, que a gente fala alternativa, né? Mesmo morando em Brasília, quando eu mudei para Cabo Frio foi um choque, porque as pessoas me ridicularizavam, né? Eu tinha a minha turminha, mas assim, eu andava com saia de silver tape, eu fazia boca de sino com gibi, eu andava com guia de caixa invisível de metal, e eu tava nem aí para o que os outros falavam. Mas uma cidade como Cabo Frio, onde todo mundo tem um sobrenome, eu não sou filha de não sei quem,
Então, assim, quando eu vim para o Rio, aí foi, pô, legal, então aqui as pessoas vão vestir as minhas criações, as pessoas vão curtir o que eu faço, porque as pessoas expressam a sua individualidade, né, a sua personalidade individual com mais liberdade. E o carnaval é um reflexo disso, né? É polarizado isso. No caso da escola de samba, uma base de matemática, né? Que pode ser transformada, né? Tipo, o carnaval da doação mesmo que eu trabalhei. Na época, eu fui na entrevista no ateliê do Sérgio Marimba, e na época, olha só, eu faço sustenta hoje, mas eu era do mar. Eu fazia bolsa de balão. Eu fazia porque eu não entendia a diferença entre ser sustentável e usar materiais alternativos. Então, eu adorava criar coisa com material que não tinha nada a ver. Eu fazia uma bolsa com cara Bem diferente. Aí foi por essa bolsa que o Marimba falou: caraca, essa menina chega aí. E aí eu fui trabalhar na equipe dele, que era de alegoria, acabei trabalhando produzindo a produção de freiras, Paulo Montuano, com aquelas rodas, né? E fiz detalhes nas fantasias da Babi, que na época estava grávida, da Flora, na roupa da Elza Soares, porque eu sou muito detalhista, então a bolinha de cola quente que eu botava era realmente uma bolinha. Então, assim, muita coisa do meu acabamento no artesanato, quando eu entrei no barracão, se tornou algo que poderia ser bem utilizado naquele instrumento de produção de massa, né? A gente faz o protótipo, depois se cria centenas. Então, eu acho que o que agregou para mim entrar no carnaval foi sair do micro, né, de bordar, de fazer uma coisa muito minuciosa e pensar assim, não, a gente tem que fazer isso, tem que replicar 10 milhões de vezes. Acho que foi um grande diferencial, o escopo, né? Foi muito legal isso que você falou, né, de um trabalho teu que não era pro carnaval, mas foi tua porta de entrada. A gente começou a série dos Tijucanos aqui com a Ana Soares, do perfil Moda Pelo Chão, e a gente estava conversando com ela justamente isso, né, como às vezes a gente que gosta de carnaval quer botar um pouquinho de carnaval no nosso dia a dia e pega aquele body que a gente usa só no carnaval e bota na roupa, pega um brinco de carnaval e bota no dia a dia, e sempre tem um comentário, né, ai, logo se vê que você gosta de carnaval, né. Eu nasci nos anos 80, né, então viva por cima, eu andava aliás, eu acho que eu me maquiava mais quando era criança do que agora, né. Agora, quando eu voltei, que aí meu trabalho de figurinista, quando eu trabalhei na Mocidade, eu sempre dancei muito. Eu já tinha feito aulas com a Ilhete Miranda, né, que tá até no Rio agora, que fez parte da Banda, né, o bloco feminino de Salvador. E quando eu vim para o Rio, o Chico, eu ia toda quarta-feira para o ensaio da comunidade. E aí, quando foi 3 semanas antes do carnaval, eles falaram que eu ia dançar no carro, um dos carros que eu mais gostava, no carro da Carro 6, que era sobre a arte do México, né? E sobre as enfermeiras como anjos do transplante, porque elas pegam o órgão de uma pessoa que se foi e botam numa pessoa que vai ficar por causa dessa ajuda, né? E aí eu me vesti de uma anja com um afro assim de EVA, com mais asas de raio-x, e ganhei de presente esse meu debut no samba. Na verdade, foi em cima de um carro alegórico. E aí, daí para frente, a minha expressão como dançarina se agregou ao meu trabalho de figurinista, porque como dançarina eu sabia o que eu precisava, né, do personagem, e como figurinista eu sabia que eu não podia usar aquele negócio que não dá para dançar, né, que às vezes as pessoas criam coisas que, cara, como que a bateria vai tocar naquela roupa de matelassé, né? Então eu acho que uma coisa meio que agregou a outra, e aí quando eu fiz tudo o que eu queria aqui no Rio, fiz uniforme de boate gay, uma maquila ali na farm, fiz uniforme para alfaias, né, de Camepa, fiz roupa para dançarina do Faustão, vesti gente famosa, tudo que eu fiz no Rio de Janeiro foi assim, aí quando a vegetariana, eu falei, acho que eu já fiz tudo, aí meti o pé e fui para Londres, onde eu já estava vendendo as bolsas de balão. Quando eu cheguei lá, tinha uma escola de samba que a Mocidade era a madrinha. Aí não tem como, a gente quando gosta de carnaval não tem como, onde a gente vai, a gente arruma alguma coisa. Aí eu já cheguei, a pessoa, nossa, você trabalha na Mocidade aqui assim. E aí, a Amigos de Londres foi o meu grande portal de entrada na Inglaterra, que é uma escola de samba que
é a pioneira, né, a primeira escola de samba da Inglaterra e que me abriu caminhos, né? A partir delas eu comecei a dar aula, no começo eu não cobrava, fica aquela coisa aí, um grande amigo, que eu quero até dar um salve aqui, que é o Romero de Mangueira, saiu de Mangueira e está lá trabalhando há anos. Ele falou, você para de fazer de graça, você dança por 3, você cobre por 3. E aí eu comecei a levar a sério e todo ano vim para o Brasil fazer turismo cultural, que acabava que minhas alunas falavam, gente, vocês estão aprendendo comigo? Mas vamos lá ter aula na FUNSEB, vamos lá em Pernambuco, em Olinda, ter aula com os mestres de maracatu, vem para o Rio para ter aula, já produzi aula com a Lucinha. Então, assim, eu no começo eu me sentia muito ponte, né? Não, eu estou aqui falando do Brasil, na Europa, mas eu preciso levar essas pessoas para conhecerem a fundação desse movimento. E aí comecei a lidar muito com a tradição do Nordeste e saí um pouco do Carnaval do Rio. Cheguei a desfilar de novo com a mocidade, fui em Fusquinha, no ano do trânsito, que choveu, eu caí de cara no chão, falando de salto de acrílico. O que mais? E aí no ano seguinte saiu de Tigresa, no Porto da Pedra. Foi maravilhoso. Não, olha só, eu tô falando, eu acabei de mandar minha mensagem pra Gabi, que eu olhei pra você e vi a Gal. E aí você falando que saiu de Tigresa, eu não tive como, eu não falar isso. Aí foi o enredo, porque eu fui ver os... Agora então você jogou o cabelo, tá mais Gal ainda. E aí eu fui ver o Chico no ensaio na Sapucaí, que ele estava fazendo uma homenagem à Liesa, na Caprichosos. E aí o cara me viu sambando e falou, ô, pequenininha, acho que você cabe na letra A. Aí eu, como assim? Aí ele, a Porto da Pedra, o carro alegórico era Porto da Pedra, e no A cabia 2 dançarinas. Aí eu fui dentro da letra A. Eu cabia, né? E você falou, né, você pegou também essa pegada mais nordeste. Eu sou uma apaixonada por maracatu. E maracatu também pra moda é um campo assim, né, muito rico pra dança. Eu aprendi, meu primeiro contato com maracatu, eu tinha 15 anos, em Brasília, eu fui visitar minha irmã, e tinha um evento muito legal lá chamado Temporadas Populares, onde um artista tradicional abria um grande nome. E na época eu fui com um amigo meu, que tem um selo que vocês deveriam conhecer, que a gente brinca que a gente só é mecenas, assim, né? Porque ele já viajei, inclusive, cobrindo tradições com ele. Ele tem um selo chamado Selo Mundo Melhor, que tem canal no YouTube, que tem todas as mídias. Ele tem o trabalho próprio dele de musicista, mas ele é um grande agitador cultural, que se chama Alfredo Bella. E ele tinha uma banda chamada Os Cachorros das Cachorras, que eu era fã número 00, antes da mãe dele, eu acho. E aí ele me levou para esse show, que era Selma do Corpo, Maracatu Nação Pernambuco, e eu acho que era quem depois, Elenir, uma coisa assim, só que era sempre abrindo para alguém mais famoso. E eu vi o maracatu pela primeira vez com 15 anos e pirei, disse Selma do Corpo, pirei. E ela falou assim, vocês estão gostando? Estão mesmo? Então, ó, enquanto eu não comprar 10 CDs, eu não continuo o meu show. E aí me apeguei naquela coisa da pureza do pernambucano, que é incrivelmente talentoso, multifacetado, né? E quando fui para Londres, as pessoas começaram, você dá aula de maracatu? Aí eu tive com a Tati França, uma experiência com maracatu lá, o Estrela do Norte, que eu trabalhei um tempo. E aí, a partir daí, foi como eu falei, eu comecei a ir para Olinda, ir para Recife, para aprender a dança do maracatu. Porém, nos maracatus mais tradicionais, o banco de passo ele é muito ligado àquela referência. Então, é um banco de passo meio resumido. O Nação Pernambuco e o Balé Popular do Recife são os grupos, né, que tiram o maracatu da questão mais tradicional, que é ligada também à religião ao candomblé, mas elas levam para um palco. Então, elas criaram um banco de passos, onde eu tenho um banco de passos das pernambucanas, porque não são baianas, né? Baianas da Bahia são as pernambucanas, onde tem um banco de passos da Dama do Passo, do Rei, da Rainha, e com isso eu fundei o meu próprio maracatu, se chama Maracatu do Mafuá. Foi em 2009 quando eu fundei ele, e com isso produzi Encontro Europeu de Maracatu, levei vários mestres, que alguns deles infelizmente já não estão aqui entre nós, por essa necessidade de ver o Brasil
lá fora amando e vendo que muitos artistas vão morrer sem receber esse amor. Então, eu produzo através da minha organização, que se chama Gandaia, Gandaia Arts. A gente produz gente que você nunca conheceu. A nossa, porque produzir o Zeca Pagodinho, eu preciso produzir o Zeca Pagodinho, né? O meu amigo bonito da Backstage, ele produz todo mundo já, todo mundo bom. Mas quando eu penso em produzir, eu sempre penso em produzir quem precisa ser visto, quem precisa ser notado. Então, eu já levei, por exemplo, Mestre Santino Cirandeiro, levei Maracatu de Igaraçu, Almirante do Forte, Mestre Afonso do Leão Coroado, meu professor Anderson Nogueira. Então, assim, meu compromisso com a cultura é essa, assim, de pegar uma oportunidade e fazer a ponte, né? Não só para mim, mas para o benefício da fonte. E Não, eu imagino que é uma delícia, né? Quando eu vejo muito. Outro dia eu tava vendo umas fotos da Karen, do Leão Coroado, acho que ela tava na França. E aí eu tava até pensando nisso. Eu falei, cara, porque assim, as pessoas quando pensam, Brasil, samba, né? E deve ser muito bom apresentar outras coisas, né? Mostrar são Maracatu é a Bonito. terceira parada. É a terceira parada, normalmente. As pessoas começam com samba. Brasil, samba! Aí você pega aquele inglês que trabalha, que só se veste cinza e azul escuro. Aí ele vai na cidadezinha, pode ser em Oxford. Em Oxford mesmo, tem só samba que tem 15 anos. Eles vão para Birmingham, num lugar que, assim, que você menos espera. Uma vez por semana, essa galera se reúne e toca e dança por 3, 4 horas seguidas. E essa pessoa vai para a luz, né? Essa pessoa vai para as cores, essa pessoa vai para o Brasil, essa pessoa só começa a ver a vida de uma outra maneira, né? Porque aquela loucura da música, de não ter que falar para se comunicar, né? Da gente entrar na pureza, da alegria coletiva, né? Que o Brasil tem normal, assim, da nossa vida. E normalmente o maracatu é depois que as pessoas descobrem o samba, aí vão para o samba reggae, descobrem a Bahia, aí pira, né? E tem aquele apelo também de Bahia, né? Os orixás, né, amiga? Porque aqui a gente tem os temas e o samba, mas quando você chega em lugares como Bahia, como Pernambuco, a ligação do orixá com o ritmo é assim, É muito forte. é muito. Não que os sambas não sejam, inclusive as escolas têm seus padroeiros, uma cidade mesmo, Oxóssi. Depois eu descobri que eu era filha de Oxóssi, e eu entendi. Não foi pouco que começou na mocidade. Eu descobri, falei, por isso que foi ali, então, né? E aí maracatu é sempre quem já passou pelo samba, quem já passou pelo samba reggae, e entra no maracatu, e aí começa a descoberta dos ritmos que englobam Pernambuco, né? Que tem o maracatu de baque virado, maracatu de baque solto, tem caboclinho, ciranda, frevo, coco de praia, né? Tem o coco trupé. E aí isso tudo de graça, na rua. E aí eu fiquei anos fazendo isso longe no Carnaval do Rio. Aí quando 2020 eu retornei para o Carnaval do Rio, trabalhando como tradutora de uma publicação, né, que é dada na Sapucaí. E aí passei 5 dias na Sapucaí e não acreditei, assim. Eu falei, cara, de 2003 para 2020 eu mudei, porque até a minha posição como criadora de figurinos, como produtora, na Inglaterra a gente tem uma métrica ligada à sustentabilidade, que é um pouco mais parte do normal, porque a coleta seletiva é normal, porque a gente não tem espaço para ficar guardando milhões de coisas, então a gente repensa na reutilização. Os móveis a gente compra usado, a roupa do meu filho, o carrinho do meu filho, quando ele nasceu lá, foi tudo usado. Então lá, usável, reutilizável, já é uma métrica. Então, no carnaval lá, a gente sempre teve essa ligação, até mesmo porque no maracatu, você não tem orçamento de todo ano fazer. Eu saio tem 3 anos que eu não vou, mas eu saí por 13 anos como Oxum de Maracatu, do Nação Camaleão, ali da comunidade do P8, ali tem Varadora, e eu sempre usei a mesma fantasia, porque cada ano eu bordava mais um pouquinho. Eles não têm condição financeira de ter um incentivo, né, eles não têm uma máquina que gera um patrocínio como o Carnaval do Rio. Então, eu já começava a fazer coisas, por exemplo, comprava um figurino do Maracatu Nação Pernambuco
E aí levava para Londres e com isso eles tinham dinheiro para fazer o figurino deles novos. Então a questão da economia circular, que a pessoa que está vendo meu desfile em Londres, eu alugo a fantasia depois para o pessoal de Birmingham. Ninguém vai perceber que é o mesmo. E se for o mesmo, dane-se, não importa, né? Mas, claro, não estou comparando aos quesitos e critérios que são relevantes ao cair, tá? Só estou abrindo um parêntese, né? Eu acho que até aqui isso tá começando um pouco, né, a Gabi, outro dia ela estava me mostrando umas fotos, a Gabi é rata de Intendente Magalhães, assim, qualquer escola que você pensar em intendente, ela já desfilou, e aí foto, né, com fantasia que já foi, Gabi, você pode falar melhor do que eu, mas que passou numa escola, no ano seguinte está em outra, e aí vai indo. Não, Mariana, então, é exatamente isso, né? A gente, por exemplo, assim, a minha família é envolvida com. Galera que já escuta podcast, coitado, já escutaram essa história 200 vezes. Mas, que acontece? Meus pais se conheceram no barracão. Meu pai trabalhava fazendo carro alegórico, minha mãe era da cozinha. Então, a gente sabia muito assim que um reaproveitava, tipo assim, fazia alguma coisa e reaproveitava para outra escola, tudo mais assim. Agora tá num. Eu acho que tem acontecido maior, acho que tem uma consciência maior também. E tem a questão financeira também. Esse ano mesmo, eu desfilei lá em cima da hora com a roupa da Beija-Flor do ano passado. E essa mesma roupa da em cima da hora foi parar lá na Intendente com a Alegria da Zona Sul, que eu quase desfilei de novo, mas eu cheguei bem atrasada, não deu para pegar a roupa. Então, tá circulando mais, entendeu? Isso, né? Pelo menos eu vejo muito na Intendente. Não, o mercado interno das escolas sempre existiu. A gente tem um projeto chamado Selva, que a gente faz brincadeiras imersivas na Inglaterra, para fugir também da coisa do que eles sempre esperam do Brasil, né? Então a gente cria festa junina, personagens, e a gente sempre, eu e a Manuela Benini, que a gente tem esse projeto junto com o Carlos Simpson, a gente sempre, acabava carnaval, a gente vinha para o Rio, vinha no metade do carnaval, e aí já saía e passava aqui na cidade do samba e já comprava fantasia de composição da Portela, da Grande Rio, e gastava uma grana e levava. Então, o mercado interno existe, as escolas já têm essa noção. Aí a gente tem a questão da matriz e da filial. No caso do Sustenta, a gente não pega nada que seria das escolas, inclusive o nosso caminhão não fica nem na dispersão, e quando as pessoas vêm para o nosso caminhão jurando que o nosso caminhão é da escola, a gente tem um banner, que ano que vem vai ser maior ainda, e a gente fala, a gente não é da escola, porque a gente sabe que a escola precisa de volta, tem aulas que as pessoas, se não devolverem, elas pagam, e o nosso intuito é que não vá para o lixo. Então, tudo que a gente pega seriam fantasias que iriam entrar no caminhão aglutinador que faz compressão. Ele pega a fantasia e faz assim, ó. Então, o que a gente faz? A gente não deixa entrar nesse caminhão. Ano passado, eu trabalhei mais uma vez, né? O que aconteceu? No ano de 2020, eu vi a situação e logo escrevi o projeto. Terminou o carnaval, escrevi o projeto, já participei de um painel de um seminário sobre carnaval vez na Europa. Tipo assim, o Sustenta nem existia, eu já estava falando dele. Não, vamos fazer isso. E aí, uma semana depois, o mundo fechou, né? Foi a pandemia. Eu falei, então não vai ter carnaval, não vai ter lixo, né? Aí eu pensei, nossa, o mundo vai dar uma respiradinha. E começa aquela carambada de deliveries, né, de isopores, aí eu penso, nossa, o pessoal não está voando, mas está comendo isopor à vontade, né? E aí cria essa ansiedade, porque eu digo que a sustentabilidade é um caminho sem volta, você fica meio bitolado, porque você começa a pensar em métricas, né? Um canudinho, vezes 20 bilhões de canudinhos. O que é o impacto da gente como ser humano em relação ao que a gente está tirando? É simplesmente uma matemática não está dando essa consciência de consumo exacerbado, de chains, de fast fashion, e de ter tudo do single use, né? De ter, agora mesmo vai ter as Olimpíadas em Paris, não pode ter nada que seja de uso único, de plástico, porque não tem onde colocar, a gente não tem um planeta lixo, a gente não tem. E o que eu sempre falo em relação à Sustenta é que as pautas do carnaval, né, são muito ligadas a pautas que são de luta, né, de resistência. Eu como tradutora, né, do roteiro dos desfiles, eu sabia cada coisa de todas as escolas, eu traduzia literalmente tudo, de todas as escolas. Então,
isso foi me criando um pouco mais, assim, de dor, porque eu falava assim: "Nossa, cara, esse enredo é lindo, tá falando dos indígenas, tá falando do orixá, tá falando, né, aqui atrás o padre Cícero, que vai falar o pessoal que é um pioneiro da sustentabilidade, que já pregava a sustentabilidade, né, pelos valores da época, de plantar no seu jardim, de recolher a água da chuva, de reciclar. Então já era as práticas sustentáveis, na verdade, elas voltam um pouco. A gente acha que é ser moderno, mas na verdade não, é voltar para o não plástico, para uma embalagem mais natural, para o uso mais natural. E aí, quando eu voltei, né, no carnaval de 2022, eu, na sexta de carnaval, peguei o empréstimo, juntei 4 amigos e a gente tirou um caminhão por noite dessa Sapucaí. E eu trabalhando, né, eu trabalhava para a revista de 5 da tarde até 2 da manhã e de 2 às 6 da manhã recolhendo coisa na dispersão. E a gente encheu o caminhão muito rápido, às vezes em uma escola a gente enchia o caminhão e não tinha mais nem não tinha nem onde colocar, tá, a gente enchia o caminhão. Eu ia te perguntar isso, né, como é que foi a recepção da galera que estava lá? André, eu coloquei um pouco na casa de um amigo que tem uma casa do barista, a gente enfiou no térreo dele, depois o outro eu coloquei no espaço aberto de cultura ali na Gamboa, e aí foi enchendo os lugares, aí no último dia ficou só o do caminhão, e eu moro em Cabo Frio, então isso tudo foi levado, no total nós pegamos em 2022 3 toneladas, que foram levadas para minha casa em Cabo Frio. E eu só tinha o espaço de tomar banho, só tinha comer a parte da cozinha e a parte da cama. O resto tinha um quarto da cabeça, tinha um quarto de descosteiro. A sala era só costeiro e cadeirinha. Então, assim, a minha casa virou sustenta, né? Literalmente. Ou num barracão, depois do carnaval, né? Tem a experiência do barracão, seja pré-carnaval, você teve a posse. Não, e é muito gostoso, assim, para mim, ver como as fantasias são construídas e desconstruir aquele processo, né? Só que nesse meio tempo, em ter feito a observação em 2020, ter feito essa prova de conceito em 22, a gente investiu no registro da nossa associação, que é sem fins lucrativos, que é a Brasil Cultural. Nós integramos a ideia da economia circular, aliando o peso desse insumo, né, dessa fantasia, desse adereço, em relação à neutralização do carbono. Então, a gente tem uma consultora chamada Eliane Góes, que está na França, ela trabalha para a Decathlon, para várias empresas, mais ligadas à moda, e ela conseguiu ver o ciclo de vida, né, de cada quilo de fantasia, que em sua maioria é de matéria sintética, que dura de 200 a 300 anos para ser decomposta. A gente quantificou esse ciclo inteiro no carbono equivalente de 47,2 quilos de carbono equivalente que são emitidos na biosfera para cada quilo de fantasia. Então, a gente tem 2 métricas, né? Inclusive, hoje eu tive com o pessoal da prefeitura, onde foi sancionada uma lei aqui do ISS verde, onde o Sustenta, se Deus quiser, vai poder agregar, porque no nosso caso nós temos 2 entregas, né? Uma a gente está terminando agora, que foi da doação. Nós doamos cerca de 5, 6 toneladas para várias escolas de samba, escolas municipais, escolas estaduais, asilo de idosos, todo tipo de projeto social a gente chegou a fazer doação. E nessa doação já é uma entrega sustentável, porque a gente chama que a pilha do meio do caminho andado, né? Essas escolas já não vão ter que investir em ferro, em matérias-primas novas, virgens. Então, não ter que comprar e reutilizar já é uma métrica, que é essa que vocês falam, né? Que a gente fala que já existe, que as escolas fazem. Só que na venda, né? Na receita da venda, a gente paga 20% de imposto. Aí a gente cobre o custo da neutralização de carbono através de projetos certificados, que é por isso que é pago, né? Em que a gente investe em áreas de proteção florestais e a gente doa 10% para Embaixadores da Alegria, que é a única escola de samba totalmente formada por portadores de deficiência, que desfila abrindo o Sábado das Campeãs. Pagamos a logística do projeto, que inclui o aluguel que a gente está aqui na MOB,
tem a sala de reunião maravilhosa e meio que invadi o saguão deles, são grandes parceiros nossos. E o Eventual Lucro, que é o nosso ICMS, caso tenha algum patrocinador aí querendo patrocinar, é a capacitação, que na verdade é a menina dos olhos, para mim, né, do projeto. Que é o que a gente quer, nós estamos situados aqui na Angola, na zona portuária, na pequena África, onde tudo começou, onde está aqui a cidade do samba, onde daqui sai o que vai para o sambódromo. Então, a gente quer estar lidando, a gente já lida através da logística, né? Que a gente tem esse contato de pessoal quando a gente investe nas nossas produções aqui, com essas mulheres negras, mulheres trans, refugiadas e monoparentais. A gente lida com pessoas que moram em ocupações, pessoal do Morro do Pinto, do Morro da Providência. Então, para a gente, o Sustenta Carnaval, ele é um projeto piloto que tem essa base aqui. Só que o Sustenta Carnaval, ele é uma filial do projeto Sustenta. Ano passado, nós fizemos o Sustenta Dourados, na quadra da Rosa de Ouro, em Oswaldo Cruz, onde, além de ter ações de educação, usando os insumos, né, da Sapucaí para aula de adereços, nós tivemos contação de histórias sustentáveis para infantil, nós fizemos carimbos reciclados com Douglas Pedrosa, fizemos Ecobricks, que eu faço parte da Aliança Global, que é aquele tijolo de garrafa PET, palestras, e fizemos aula com tintas naturais com a Júlia Vidal, que tem a escola multiplural, que é de temática indígena e africana. Então, na verdade, o Sustenta, ele é uma base para várias ações transversais que a gente, cada edital que a gente aplica, cada parceria que a gente estabelece, ele toma um novo caminho. Agora a gente presta consultoria para pessoas que estão aplicando para editais e querem ter a métrica da logística de economia circular, ou de lixo zero, ou de neutralização de carbono. Então, acaba que a gente faz consultoria também. E o carnaval vira um motivo de talvez a gente entrar numa nova conscientização de consumo, que essa é a nossa meta. Eu tô vendo você falando, Maria, eu tô apaixonada, assim, porque confesso que assim, o que chamou a atenção da gente de cara foi, quando a gente conheceu o projeto, foi a feira que vocês fizeram, né? E eu até que babando, apaixonada. Que também foi muito legal, né? Porque cada um entrava lá, podia pegar, escolher. Podem vir. A feira ainda a gente está aqui. Ó, e alguém aqui que tava, ai, aqueles 2 dias eu não conseguia, quando eu soube, não tinha. É porque ali Me matava, desculpa. Na casa da Gabi, Mari, deixa eu te falar, tem uma saia de baiana que é a cama da gata dela, até a gata é carnavalesca. E se alguém tentar tirar a gata de lá, ela avança. Falei que ano que vem, ano que vem eu vou para a concentração, eu vou levar minha gata. Vou falar, não deixa ninguém mexendo na minha saia, entendeu? Já tem uma segurança da minha saia. Mas aqui tem um... Mas aqui tá de fonte de coisa. Para mim é uma das coisas que me gatilhou muito na época do Sustenta, porque eu vi que era usada como cesto de lixo para o pessoal levar para o caminhão. E aí aquilo me deixou tão louca. Na época foi a escola de samba do Paulo Gustavo, né? Teve um problema. Porque as pessoas perguntam, mas a escola de samba joga fora? Eu falo, não, gente. São várias questões de logística, né? A gente está falando de um evento ao vivo. E a vida não é perfeita. Mesmo que a gente faça tudo para ela ser perfeita. Eu pari, meu amor, achando que eu ia parir natural. Quando fui ver, 4 dias, inclusive, tudo que eu não queria, gás, epidural. Mas eu planejei uma gravidez, aquela... Ai, lindo de Berta Gil, entendeu? Mas não é assim a vida. A vida é o quê? É você planejar e o seu caminhão ficar preso na mensagem. É você ter caminhão, mas a equipe ir embora e o motorista não levar. Entendeu? Assim, o carnaval é um organismo vivo, né? Tanto que tem escolas que fazem tudo perfeito chegar na hora por causa de um carro que não entra, ou que aqueles 90 minutos são... E a operação da dispersão é algo que a Conlub faz muito bem. A princípio, eu ficava, eles estão entrando no lixo. Cara, eu sou agora fã de carteirinha deles. A gente tem uma parceria linda. E esse ano,
Então, só para terminar, né? Esse ano a gente, com essas 3 toneladas, eu trouxe essas 3 toneladas para a vizinha faladeira e fui bater na porta do setor público. Quem nos recebeu e é a nossa madrinha, a Dani Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, que quando viu isso, olhou e falou: gente, isso é dinheiro público, isso é o ICMS, né? E aí ela que tem uma ligação com a agricultura, que tem uma ligação linda, né, com o meio ambiente, com a questão ambiental, e visionária, né, mulher? Coisa de louco, né? Vamos fazer a decoração festiva dos municípios. Cadê? Prefeito de Cachoeira de Macacu. Chamou o homem, veio todo mundo. E o Cachoeira de Macacu foi o nosso primeiro cliente. Levaram 80 quilos de insumos, decoraram a cidade, fizeram um tema do carnaval, a alegria que nos sustenta, botaram o nome Sustenta. E são grandes parceiros, inclusive, devo a eles a coprodução, tá? Eles e o pessoal da Sertão Rio. A coprodução do Sustenta Expo foi feita por eles, em parceria. Depois foi Paraíba do Sul, que já fez uma segunda compra também. E aí eles se tornam também matrizes, né, nessa pauta de sair e falar: olha, a primeira cidade sustentável do Estado a fazer carnaval. E aí a gente entra o quê? Na consciência coletiva. Porque quando você compra um insumo com a gente não fala: você neutralizou 70 quilos de carbono equivalente. Você não tem noção do que é. A gente fala: você neutralizou X, isso significaria X quilômetros do seu carro 1.0, ou X número de pessoas de consumo diário. E aí, o que acontece? Quando você for andar no seu carrinho, você vai falar: caraca, andei 1 quilo de fantasia. E aí é isso, essa moça, E aí eu quero contabilizar minhas coisas agora por fantasia. Não, na verdade, a consultoria que a gente empresta é tanto para o PF quanto para o PJ. Se você tem, assim, fala: olha, Mariana, por exemplo, essa gravação aqui, a gente usa X número de eletricidade, vocês podem neutralizar o próprio podcast. Hoje em dia, a gente pode neutralizar tudo, porque existem calculadoras para cada tipo de ação empresarial e de pessoa física. E aí, quando eu fui para a Dani, abriu, né, essas portas do setor público. Logo após, a gente foi muito bem recebido numa reunião com a Conlub para estudar a maneira de fazer essa simbiose entre as equipes, que agora eu não estava mais de formiguinha, né? Eu tive, graças a Deus, o empréstimo do caminhão do Teatro Municipal, um caminhãozinho de 8 metros. Maravilhoso, a Clara Paulino devo muito também. Então, aos poucos, a gente foi criando esses padrinhos que viram o projeto, viram o potencial, né? A complexidade, que não é simplesmente a gente fazer como muita gente faz: pega um caminhão, vai lá, pega as fantasias, de repente faz dinheiro e acabou, e nada contra elas também. Só que a nossa proposta é estar ligada. Quando eu fui a Dani, eu falei: esse projeto é setor público, que é um projeto sem fins lucrativos. Só que quem receberia essas fantasias no lixo é o município. Então, nós fomos para a Secretaria de Meio Ambiente e Clima, e no terceiro dia de atuação, fomos muito recebidas pelo Padilha, quando ele estava, depois pelo Nilton Caldeira. Só que quando a gente chegou no dia 6 de fevereiro para Tainá de Paula, em uma semana a gente estava no Diário Oficial, responsáveis para coleta da dispersão pelo projeto Sustenta Carnaval. Então, nós temos o convênio que nos obriga a ter transparência nas nossas operações. Então, daqui a 2 meses, a gente vai estar prestando o nosso primeiro relatório, onde vocês vão ver: o Sustenta doou tanto, gerou tanto de receita, e essa receita foi tanto para embaixadores, tanto para neutralização. Porque para a gente essa transparência é o que vai fazer com que o projeto consiga cada vez mais crescer. E aí, depois disso, a gente teve o abraço da Niltur, que nos cedeu o trânsito livre para os nossos caminhões. E aí foi uma verdadeira dança entre a Conlub e a nossa equipe. Nós tínhamos 25 pessoas trabalhando, e aí a gente ficava que nem cachorro, assim, esperando. E eu na frente do carro. Eu na frente do carro. Deixa eu te perguntar, vocês estavam aonde? É porque assim, lá na Sapucaí, né, que eu vi que vocês fizeram na Sapucaí. Na Sapucaí, esse ano eu desfilei sexta com a Vigário, sábado com a Em Cima da Hora e segunda com a Vila. Só para me localizar, onde vocês ficaram? Não, a Vila não deixou cair nem um prego, né? Não, não deixou mesmo. Isabel e a Imperatriz, para mim, eu tiro
meu chapéu aqui, ó. E meu chapéu. Porque eu acho que foi a Vila Isabel ou foi a Imperatriz, uma dessas duas, elas nem saem na dispersão. Uma ala para o caminhão que está lá no estacionamento e a outra que está estacionada na rua lateral. Eles não chegam nem a entrar na dispersão. Então, assim, não tem aquele vucu-vucu de caminhão entrar, nada. O caminhão está lá desde de tarde. Pode vir a hora que for. E aí tem isso, dessa sensibilidade da gente entender que cada escola de samba é um universo. Porque ela tem a sua própria emergência, ela tem a sua própria métrica, ela tem o seu próprio orçamento. Tem escolas que conseguem, através de patrocínio, uma estrutura melhor do que outras, né? Tanto pelo Série Ouro, né? Antigo acesso, quanto especial. E aí, nesse ano, nós ficávamos esperando a Conlub perguntar para a escola: eles podem pegar? E o que acontece? Vou dar um exemplo. Chega a escola, aí o pessoal tira a roupa, aí fica aquela montanha de roupa. A gente precisa, caso precise sair uma ambulância daí, tem que abrir. Daqui a 20 minutos, vem mais 4.000 pessoas. Então, não tem como ficar ali. E aí a Conlub fala assim: pessoal, vocês têm 10 minutos para tirar aqui. O pessoal: não, a gente vai dar um jeito, a gente vai tirar. E aí, claro, e a gente não pode pegar, tá? A gente não pega. Aí a gente fica esperando o coordenador da Conlub falar: vai lá. E aí, nisso, a gente estava de camiseta branca, escrito sustenta de canetinha mesmo, nosso caminhão lá embaixo do viaduto. A gente fica ali fora. E aí a gente tem esse trâmite, tem que tirar de lá, literalmente andando, né? Carregando, a gente não tem carrinho, nada no braço. E aí, quando o cara fala assim: se você não tirar, a gente vai botar no caminhão de lixo, aí a escola fala: beleza, então pega. Aí o sustenta tem 5 minutos para tirar 3 toneladas. É a cena mais louca, intensa, porque a gente fica assim, do 8 para 800 em 2 minutos, tipo assim, vai! Aí, sabe aquelas coisas, tipo, vai no mercado e você tem 1 minuto para comprar tudo que você quer, o que você consegue carregar em 1 minuto? Exatamente Aqueles programas de culinária, você tem tantos segundos para pegar todos os ingredientes. exatamente essa cena. Então a gente sai correndo, porque a gente não quer perder o caminhão da Conlub. Tiveram escolas que a gente estava com 3 caminhões, né, para fazer rotação. A gente emprestou um caminhão para ajudar a escola. Teve escola que a gente viu os caminhões vazios, a montanha, e eles falaram: vamos ajudar vocês, a gente vai botar no caminhão, porque a gente não está ali que nem urubu na carniça, entendeu? A gente sabe que aquilo é fruto de trabalho. Tem escola que é a mãe da presidente que fez as baianas, tem toda aquela carga emotiva, né, da conquista, e a gente está ali realmente para agregar, entender de que maneira o Sustenta pode ajudar nessa engrenagem, né? E a gente ajudou escolas. Teve uma escola que a gente tirava a montanha assim, aí um lado botando no caminhão e o outro lado a gente botando no caminhão da escola. Assim. Cenas, assim, muito inusitadas. O trabalho do Sustenta com as escolas são trabalhos complementares, né? Exatamente. Tem gente que fala assim: vocês deviam então ficar aqui só embalando as coisas para as escolas. E realmente a gente não tem incentivo para isso. A nossa ideia é realmente tirar desse acesso de expressão aterro e fazer com que isso seja uma engrene, né, gatilhe uma série de ações, né, como eu falei, que atinjam programas de inclusão e capacitação, sabendo os pilares da sustentabilidade, que não é só o ambiental, né, é o econômico e o social. E eu achei muito legal, né, mas falando como em 1 ano esse trabalho foi abraçado, né, e cresceu tanto. Assim, um pouquinho menos de 1 ano, porque aquele carnaval do ano passado foi ali em abril, né? Mas na verdade a gente chegou na Dana em dezembro. Dezembro de 2022. Exatamente. Não, e a gente que se queixa tanto do poder público, é muito bom quando vê que a coisa é abraçada, quando vê que está funcionando, que a gente tem essa parceria. É bom exaltar também isso, né? Não, é por isso que eu falo, eu não queria que o Sustenta saísse como: o carnaval polui, porque na verdade todo mundo polui o tempo inteiro. Nós acordar dormindo a gente está poluindo, porque a gente está carregando muito equipamento. Então, assim, por que a gente quer lidar com o carnaval?
porque essas fantasias, para mim, são peças de arte. Hoje até a pessoa fala assim, porque não é lixo, né? Não é o luxo do lixo. Porque não é lixo, eu não deixo nem chegar a ser lixo. Eu fiquei que nem um dog. A Globo chegou a fazer uma matéria com a gente, que eles fizeram uma compilação, né, das filmagens do ano passado para esse ano, onde eu até pergunto, né, no ano passado. Onde ano passado eu com a cara toda arranhada, né, 3 horas da manhã. Galera, acho que a formiguinha hoje, quem vai ganhar vai ser o aterro. E aí a mesma cara arrasada, mas eu perguntando pro moço da Globo, quantas vezes o caminhão saiu? Aí ele falou, nenhuma. Aí eu, essa formiguinha venceu. Aí agora eu Isso, você escuta isso. porque a vitória para mim, realisticamente falando, é o caminhão da Globo não ter saído nenhuma vez. Isso é a nossa grande vitória. Não, imagina, assim, tem uma coisa que você foi falando, eu fui lembrando, eu lembro muito quando eu era criança, assim, eu sou mais do carnaval de rua do que do carnaval de Sapucaí, né? É que eu não sei, o grande problema pra mim é que os dois acontecem na mesma data, eu sou obrigada a escolher, assim, o coração fica muito dividido. Mas os meus avós moravam no Flamengo, eu moro em Vila Isabel, e era a gente indo de manhã pra casa dos meus avós, quando estava no Rio, e aí meu pai fazia aquele caminho ali na época, que os barracões que ainda não tinha cidade de samba, tudo isso, e você via aquela quantidade de lixo, né? Eu, como criança, eu achava o máximo, eu ficava enchendo o saco do meu pai, para, eu quero pegar, e meus pais, não vou parar pra pegar isso, onde é que eu vou enfiar isso em casa, não sei o quê. Você foi falando e fui montando essa cena na cabeça, né, como era. É real, né? E essa sensibilidade da gente como artista também, a gente pensa, pô, podia fazer tanta coisa com isso. Eu mesma, né? Eu tô aqui falando com vocês, eu tô lidando muito com a parte burocrática, administrativa, executiva, mas o que eu quero mesmo é que a gente tenha uma sede e que eu possa ter meu ateliê e lidar com a capacitação, porque a capacitação para a gente é onde a gente dignifica esses artesãos, onde a gente tem condição de investir na vocação dessas pessoas e que a gente não precisa doar quentinha. Eu não quero doar quentinha, eu não quero ter dinheiro para o sustento doar quentinha para o pessoal da ocupação. Eu quero a Andréia, que é uma mulher maravilhosa, que mora nessa ocupação mariana aqui, que ela é eletricista, ela já está fazendo curso de chefe de obra. Eu quero ela, meu amor, do meu lado, quando a gente for chamado para fazer um sustento no shopping, ela ganhar o equivalente do que ela ganha um mês e um dia. Eu acho que a gente empoderar as mulheres, né? A gente tirar elas de situações de vulnerabilidade, mulheres monoparentais que infelizmente não têm condição, porque a gente tem que cuidar do filho, a gente não tem como nem investir numa educação melhor, porque quem vai cuidar dos nossos filhos? Então, o sustento ele é um reflexo do meu trabalho como produtora na Inglaterra, pelo meu trabalho de figurinista, mas também acabei virando diretora artística. E lá eu trabalho muito com esses grupos, trabalho muito com mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres brasileiras e latinas que estão refugiadas lá em exílio, trabalho com refugiados do mundo todo, trabalho com crianças especiais, trabalho com idosos, porque lá a gente tem vários brechós também, né? Cada brechó ajuda o cego, ajuda a pessoa com câncer. Então, a questão das minorias, que são as maiorias, na Inglaterra é setorizada, é organizada. Agora mesmo a gente contemplou um projeto que o Sustenta vai estar levando 60 quilos de fantasias para o Carnaval de Notting Hill para um bloco de samba reggae, onde a gente vai fazer parceria com uma plataforma que ajuda pais e mães solteiras, chamada Pão de Gengibre, que é aquele biscoitinho de gengibre. E, então, para mim, eu transplanto muito do que eu já pratico na Inglaterra há anos, mas de uma maneira introdutória no Brasil, que ainda não tem essa questão de investimento aliado às causas vulneráveis, né? A gente tem a OIM, que é incrível, a gente tem a própria Embaixadores da Alegria, mas todo mundo numa situação que sempre precisa de investimento, né? Então a gente tem que se unir, não tem jeito. A gente fala muito isso aqui, a gente até fala muito em relação ao carnaval de rua com Sapucaí, mas eu acho que vale para tudo, assim, se a gente se unir vai ser muito mais forte o carnaval, fica esse com um implicando com o outro, um falando, gente, se tiver todo mundo junto, a chance da gente conseguir mais coisa é muito maior. Eu acho que carnaval vira muito altas, né? A pessoa tem aquela coisa, ou é vegano, ou é partidário, ou é esquerda,
ou tem todas aquelas bandeiras, mas eu acho que no carnaval todo mundo aperta aquela teclinha do dane-se, se enche de microplástico mesmo. Ah, glitter! Eu era rainha do glitter. Eu amo glitter, eu banhava glitter. Mas depois que eu vi que o microplástico está no leite materno, está no sangue, a gente está achando o microplástico no nosso sangue, né? Então, assim, não tem como mais ficar de brincadeira, né? Eu não posso mais ter uma pauta na minha coisa de orixá, que eu sou filha da Oxum, e chegar lá e jogar não sei quantas toneladas de microplásticos no mar ou no aterro, porque o aterro não passa. É carnaval pode. Fazer um monte de indígena sintético, mudar meu nome para Guarani e Kaiowá, e lá no final, sou índia, para ganhar likes, e o indígena olhando para minha cara, tipo assim, filha, você não entendeu nada. Então, assim, é muito cara crachá, é a gente fechar o ciclo. Vamos fechar o ciclo dessa pauta lindamente. Eu acho que quando eu trabalhava na mocidade, eu ficava de cara, porque eu ia para a Veiga e via a minha faculdade gastando muito dinheiro com Colegione, né, com aquelas revistas de publicações da alta cultura europeia. E aí eu ia para o barracão da mocidade, estava vendo um enredo sobre doação de órgãos, falar sobre Royal Deluxe, Salvador Dali, Dia dos Mortos, Fernando Pinto. Eu falava, cara, por que isso na minha faculdade de moda eu não estou aprendendo sobre isso, tudo que está fazendo feito? E aí a gente cria essa ânsia, que é o que eu acho que fez vocês criarem essa plataforma para mostrar, dar voz, né, às pessoas que amam o carnaval e que têm o seu papel de protagonismo. O meu, eu acredito que no carnaval é muito ínfimo, né, porque eu não moro no Rio, eu não faço parte, eu adoraria estar na quadra, no barracão todos os dias dos anos, mas eu cheguei agora, depois de muito tempo vivendo o carnaval carioca na Inglaterra, em Coburg, na Europa inteira, fazendo essa ponte que eu mencionei, mas o dia a dia do carnaval, né? Chega na hora, a gente meio que, Dani, isso é carnaval, eu posso fazer tudo, posso poluir, posso jogar fora quarta-feira de cinza eu volto para a minha consciência coletiva. Pô, peraí, né? Vamos. Eu sei que ser sustentável é mais caro, né? O bioglitter é mais caro, mas a gente tem que começar de alguma maneira. Eu espero que o Sustenta, a gente agora entrando com parcerias com o setor da educação, possa também prover essa informação para as crianças das escolas, através de ações práticas, através de material lúdico, né? Para a gente entrar na cabecinha dessa galera que está chegando e que não vai admitir. Espero eu. Meu filho mesmo fala, mãe, vamos salvar o mundo. Ele vai para a praia e começa a catar. Entende? Porque, infelizmente, não dá para ficar feliz sabendo que eu vou deixar um mundo pior para ele. E não é papo de Greta Thunberg. O mundo está falando, as catástrofes estão chegando. Meio Celsius de diferença faz as marés subirem e a gente perder cidades. Então, assim, eu acredito que a complexidade do Sustenta está nisso. A gente está ligado a pautas que no carnaval, peraí, vamos ser felizes, né, pô? E não, vamos tentar agregar os dois, se possível, né? Com certeza, Mariana. Olha só, o papo tá bom, essa conversa tá ótima, mas chegou o momento da nossa entrevista, a gente tá se encaminhando para o final, que é o nosso momento sessão terapia, entendeu? A Nath não falou nada para você não, né? Não, e eu nem tive terapia essa semana, então, ai, que bom. Olha só, viu? Não teve, vai ter aqui, então tá fechado. Então você vai respirar fundo, vai fingir que está num divã virtual e vai dizer pra gente o que o carnaval representa na tua vida. Pergunta de terapia, hein? Fingir que você tá pensando aí, vai, respira. Ele é a minha sina, eu acho. Eu acho que é quando o meu espírito não precisa se definir, entende? É a minha igreja, talvez, é onde eu sinto que eu me protejo muito, né? Eu faço todas as minhas limpezas. Então, assim, para mim o carnaval eu tento muito estar ligado com a questão do sagrado, mais do
quê do profano. Não que eu não adoro uma sacanagem, tá? Eu virei mãe, mas também, né? Mas para mim, quando eu tô no carnaval, eu tô buscando muito mais essa energia, até mesmo pela minha ligação com os orixás, né? Dessa energia de estar ali e estar sentindo toda a regência dos meus ancestrais, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na mocidade, foi o primeiro ano que eu passei sem a minha avó. E eu assisti os desfiles com ela. E na hora que o meu carro virou, e o carro era número 6, e eu vi a mocidade inteira, né? Eu era o sexto de 8 carros. E eu vi aquele tapete, os meus últimos 7 meses foram muito sofridos. E eu senti ela ali. E aí eu entendi, falei, é isso, a gente não está aqui sozinho, a gente está aqui numa alegria coletiva que é muito além do tempo que a gente está vivendo. Acho que é a gente voltar para dentro, apesar de estar muito para fora, né? Para mim é isso, carnaval é a minha essência. Isso foi muito bonito. Tô anotando aqui, Mariana, tua resposta foi maravilhosa, que eu tenho um caderninho aqui, né? Eu sou a terapeuta mesmo. Quer uma história triste? Quer uma história triste? Porque o sustenta só então, são 3 anos de sustenta, né, no papel. Ano passado eu cheguei em setembro da Inglaterra e minha mãe adoeceu. E eu nasci no dia da Oxum, nasci dia 8 de dezembro, que era gravidez de risco. E minha mãe se encarnou no dia do meu aniversário. E eu usei o sustenta como uma fuga do luto, né? E eu sabia que o sustenta ia dar certo, porque o maior anjo da guarda tinha se instalado no céu. E era minha mãe. Elas, os meus avós, a minha família, estão lá vendo isso tudo acontecer. E eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos, porque essa formiguinha aqui conseguiu convencer tanta gente e vai fazer tanto bem, né? Eu acho que o legado da gente é continuar a missão. Acho que quem veio e o sustenta é isso, todas as mulheres, todas as pessoas que vieram antes de mim, que me acreditaram em mim, estão aqui olhando. Virou terapia, não era graça. Virou mesmo. Com certeza. Eu tô segurando as lágrimas aqui. A Nath já não aguentou, não. Gente, eu tô de TPM, eu viro. Não consigo segurar. Dona Cláudia, uma rabeira poderosa, minhas avós. Tenho certeza que elas estão felizes e os que estão vivos, meus irmãos que torcem por mim, né? Nessa missão de ser mãe de 2 filhos. Um é o meu filho, Moreno, e outro meu filho sustenta. E estão muito orgulhosas. Obrigada pela oportunidade, tá? Agradeço de coração a vocês. Espero estarmos sempre juntos. Conte comigo se precisar. Conta com a gente também. Pode porque deixar. a gente já estava apaixonada antes de conversar com você pelo projeto. Agora, então, a gente tá demais, assim. Mas não sei qual é a palavra do pós-paixão, não sei. Olha, Amor, né? E a paixão é rápida, o amor. tá começando até a terceira. Mas amor dá pra falar, para você amar, você tem que comer 2 quilos de feijão com aquela pessoa. Se depois de comer 2 quilos de feijão com aquela pessoa, você tá quieta perto dela, é amor. Eu tenho um amigo que chama o meu raio, ele é um artista da Bahia, ele fala, gente boa se atrai. Eu acho que é por isso que a gente tá aqui. Com certeza, Mariana. Ai, a gente adorou esse papo. Então, olha só, esse finalzinho aqui é o nosso momento. Tem alguém que faz podcast comigo, que divide a bancada, que é super fã de Sandy. Ela adora, ela fica esperando por esse momento, pra me Eu expor. adoro. Não, quando a minha internet cai e eu não posso fazer esse momento, eu fico chateada. Mas vamos lá. Tá. Mariana, esse é o nosso momento. Beijo, Sandy Júnior. Você pode mandar aquele beijo para quem você quiser. E aí aproveita e dá o seu recado final, entendeu? Esse espaço final é seu. E obrigada, a gente adorou conhecer. E olha, a gente vai dar uma passada lá. E a gente depois come com a família. O Jean tá aqui, eu vou mandar o número dele. A gente tem a equipe da ABC. Agora, sem as doações, a gente está lidando mais com as revendas, com os aluguéis. Mas, por favor, venham aqui, tirem foto, tem que meu amor a todos da ABC, a Elza Ribeiro, que aniversaria esse mês, ao Jean, que é o meu braço direito e esquerdo, a Ana Paulino, que é nossa grande amiga, né?
madrinha do meu filho, modelo que sustenta, ao meu sobrinho Rudá, que tem segurado a honra do meu filho comigo, quando eu estou aqui no Rio trabalhando 15 horas por dia. Duas mulheres muito fortes, Eliane Góes e Nancine Emayer, são nossas portas para o mundo internacional. E, claro, ao Sérgio Firmino, filho de Candonga, que é um padrinho do Sustenta perante o setor público. Ele que abriu todas as portas para a gente, a Dani Barros, todo mundo da SESEC, que o pessoal já acha assim, Mariana, cadê seu crachá? Acha que eu já fui efetivada, que eu vivo lá. Pessoal da SESEC, pessoal da SEMAC, pessoal todo da Prefeitura do Rio, pessoal Marcelo Balaciano, Manuel, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, parabenizando eles pelo ISS Verde, a própria Rio Tour, Andréia Feio, está abraçando, sustenta lindamente, a gente vai fazer um barulho que vocês não têm noção, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A Conlub, que é grande parceira do Sustenta, o Lucas Bueno, que é o nosso anjão do Parque Laje, da Fundação Macatu, quem mais? Marcelo Fraga, do Sertão Rio, o pessoal do Bafo da Onça, o pessoal do Polo da Região Portuária, minha família, meu filho, meus gatos, quem mais? Meus amigos de Cabo Frio, Tereza, Gladys, Daniel, Soraya, as pessoas que eu amo, que estão me esperando na Inglaterra, a família que me trouxe para a Inglaterra, né? Que é a família Lawrence, e a todas as agremiações que eu vou estar fazendo parceria, o Festival WOMED, Saskia Watkin, que a gente trabalha junto com o Conselho de Artes, meu bloco Dendê, que vai estar com o Marivaldo Paim do Liaie, que a gente vai ter aula com a Tati Campelo, com a Vânia Oliveira. Se deixar a lista não acaba. Meu último recado é: entrem na nossa página do Sustenta, sustentacarnaval.br em português e Sustenta Carnaval em inglês. E um abraço forte para o Dio. Olha só, tá? Como é que eu já tô. Sabe quem é o Dio? É o Haroldo Costa. Deixa eu chamar ele de Dio, porque ele veio aqui, eu só conseguia chamar ele de senhor. Ele, que senhor, que senhor. Então, agradecer a Isa Valente, que trouxe esse presente em formato de griot, né? Que esteve aqui, que me deixou com as pernas bambas, de tanta honra de presenciar esse momento, né? 93 anos de samba, ver esse projeto e a gente se amou. Agradeço a todos vocês que amam o samba e seguimos juntos. Olha, esse beijo aí, hein? Caramba, tu fechou o beijo com chave de ouro. Já falei de Paula, falei da secretaria, não falei da secretária. Tainá de Paula, que é uma pessoa que eu vejo ela, fica até sem graça. Eu vejo ela e começo a agarrar ela. Porque ela é nossa querida madrinha também, graças a Deus. Agradecer aos nossos guias, aos aprendizados que a gente tem com as pessoas que vão e não ficam, e as que permanecem, né? A gente saber que o caminho não é linear, é assim, né? Nessas ondas, indas e vindas, que a gente possa encontrar as pessoas que querem agregar ao projeto, né? Agradeço. Com certeza, Marianinha, a gente agradece esse bate-papo, porque foi só o começo, entendeu? É só o nosso primeiro contato. Prazer, parabéns, viu? Parabéns para vocês e pode comigo. Gabi, eu confesso que antes da gente chamar a Mari, né, eu já tinha ficado muito interessada no Sustenta Carnaval, mas depois desse papo multiplicou o interesse. A gente precisa ir lá conhecer. Olha, Nath, é super tranquilo de chegar. Já até comentei, né, que eu já conheci o prédio, tudo. Cara, muito tranquilo. A gente tem que marcar para ir lá ver esse projeto pessoalmente. Cara, deve ser muito maneiro, gente. A gente está aqui super empolgado. Imagino que vocês também ficarem empolgados, né, com esse bate-papo, tudo, de conhecer esse projeto lindo que é o Sustenta Carnaval. Gabi, a minha agenda tá mais fácil do que a sua, né? Encaixa aí nessa tua agenda aí louca que a gente marca. Então vamos ver isso. Vamos deixar essa ideia morrer, não, entendeu? Porque a gente precisa ir lá conhecer. É isso, gente. Então, semana que vem a gente tá de volta num papo super legal. Ó. A gente vai sair do centro e vai vir aqui. A gente não consegue desapegar, na verdade, dessa área aqui meio Tijuca, né? A malha da Tijuca. E a gente vem pra Mangueira final de semana. Final de semana, não. Final de semana, quem sabe também. Mas a gente vai dar um pulinho lá na Mangueira semana que vem, né, Gabi? Exatamente, gente. Não, o som da bateria surdo, daquela tem que respeitar meu tamborim, né? A gente vai conversar com o Taranta Neto, que é um dos mestres de bateria da Mangueira.
Então, gente, esperando vocês na semana que vem para esse bate-papo super legal, beleza? Tchau, gente! É isso, galera. A gente se vê semana que vem. Beijo!